contigo, nossa eterna gratidão. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, derramando suas bênçãos, para que saiamos daqui fortalecidos, amparados e sentindo-se mais protegidos. Parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos genéticos, descendência ou ascendência, ou sociais, sobretudo pelo casamento ou pela adoção. O parentesco estabelecido mediante um ancestral em comum é chamado de parentesco consanguíneo, enquanto que o criado pelo casamento ou outras relações sociais recebe o nome de parentesco por afinidade. Chama-se parentesco em linha reta quando as pessoas descendem umas das outras de um ascendente direto, ou seja, filho, neto, bisneto, tataraneto. E o parentesco colateral quando as pessoas não descendem uma das outras, mas possuem um vínculo ou um ancestral em comum, tios, primos, etc. No livro Consolador, Emmanuel foi perguntado na questão 175. O Instituto da Família, organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, o que é que a doutrina nos diz? Que todos somos uma grande família, todos somos irmãos. Mas, mesmo assim, existem grupos, por necessidades, que constituem famílias. Aqui, consanguínea por conta dessa proximidade maior diante da necessidade de um para com o outro. E no plano espiritual, como nós vimos, que é de lá que origina-se, também para este planejamento. O que é que a doutrina diz? Que antes de virmos, nós planejamos lá. Ou seja, nós escolhemos o pai, a mãe, enfim, a família que vamos participar. E aí, claro, tem todo um planejamento da necessidade minha ou deles, ou de ambos, um para ajudar o outro, ou para crescimento, ou para diminuir algumas arestas que existam de um passado, enfim. Por isso que se diz que é na família onde estão os nossos maiores inimigos. Porque essa proximidade, pela consanguinidade que é maior ainda, faz com que haja esse relacionamento, criando esse vínculo amoroso, e aí acabando com essas dúvidas e essas brigas de um passado remoto. É comum a gente ouvir nos jornais televisivos brigas entre famílias, não mais como anos atrás, né, que as famílias se matavam, né, havia aquela coisa, aquela guerra entre famílias, mas hoje aí se vê comumente pai matar filho, filho matar pai, mãe matar filho e vice-versa, que nos estarrece, mas diante da explicação da doutrina, são inimigos e não conseguiram se unir. A doutrina também diz que vem como filho, vem como pai, nós trocamos os papéis, né, nas sucessivas reencarnações, por esta necessidade. A aproximação cada vez maior para dar mais ênfase na relação amorosa que deve existir. Quando não ocorre de forma nenhuma, vem como irmãos gêmeos. Mas mesmo assim não se entendem. E aí vem
Gêmeos, chipófagos pregados um no outro. Não é? Então, é a última chance, digamos assim, para aqueles espíritos fazerem as pazes. Mas não necessariamente que essa conversa não exista também lá no plano espiritual, porque lá nós nos reencontramos. Ou não, dependendo das condições de cada um por onde deve caminhar. No livro Nosso Lar, nós vemos que André Luiz, quando chega lá no Nosso Lar, a mãe dele não está naquela zona, ela vem de uma zona superior para acudi-lo, e o pai está numa ainda inferior a ele, não é? Então vejam que eles não conseguiram se encontrar. Então, na questão 176 do Consolador, pergunta: as famílias espirituais possuem também um chefe? Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, lá também tem um da família que é quem dá as coordenadas, como nós temos aqui um avô que todo mundo se aconselha com ele, ele é o conselheiro da família, todos têm respeito, né? A palavra dele sempre serve para todos, um bisavô, e às vezes até um próprio pai, né? Então, lá, da mesma forma, quando nós estamos naquelas situações de necessidade de voltar, recorremos a ele, e ele é quem dá orientações desse planejamento, do ambiente familiar que nós vamos, pela necessidade, reencarnar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, que fala: os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ah, morreu, acabou. Não. Nós sabemos que não. A doutrina deixa bem claro que a vida continua. Daí a necessidade de sempre estarmos convivendo bem com as pessoas para evitarmos esse retorno e a convivência com aquela mesma pessoa. É o caso desses maridos e mulheres que, né, vão voltar juntos, porque não conseguiram nessa. A lei diz que é preciso que haja esse reencontro para que sejam dissipadas essas brigas, esses ódios, essas amarguras que eles têm um pelo outro. Pelo contrário, elas são fortalecidas e reapertadas com a reencarnação, por conta desse retorno. E a troca de posições, né, sempre vai ser invertido. Ora pai, ora mãe, ora filho, ora neto, ora esposa, ora marido, e assim até não haver mais nenhuma aresta entre eles. Mas é o princípio oposto quem destrói esses laços. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A reencarnação, ela só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erradicidade, eles se reencontram como amigos quando voltam de uma viagem. E muitas vezes eles seguem juntos em outras encarnações, reunindo-se numa mesma família, no mesmo ciclo, trabalhando junto, que é para o progresso comum. Então percebam que nossos amigos, o ambiente de trabalho, tudo foi previamente já escolhido. Nesse momento, nessa nossa caminhada, nós vamos ainda conhecer pessoas que vão fazer parte desse ciclo, que não alcançamos ainda, não nos reencontramos. Daqui para o nosso desencarne, ainda vamos conhecer novas pessoas aqui, mas já são, né, nossos velhos conhecidos de outros momentos. Então, há essa necessidade desses reencontros, é para justamente ir apertando esses laços a partir daqui. Porque eu vou retornar sem nenhuma queixa, sem nenhuma inimizade, ampliando esse campo da visão familiar, mesmo lá no plano espiritual. Allan Kardec, na questão 290 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Os espíritos responderam: isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos,
a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos, às vezes, é uma punição. Um exemplo, o suicida, ele se mata na esperança de encontrar o amor. Vou encontrar meu amor do outro lado, vou encontrar minha família do outro lado. Não vai, porque ele vai estar em outra situação. Por isso que o suicídio é tido como um dos maiores crimes que se pode cometer diante de Deus, né? Porque eu não vou encontrar realmente com ninguém, a não ser comigo mesmo. E aí, trazendo para o meio familiar, existem aqueles casos de um ódio ferrenho entre irmãos, entre primos, né? Que não se sabe de onde, ora, desde lá, vieram com essa distância, sendo primos, para aos poucos se chegarem. Porque quantos de nós não tem um primo, dentre tantos, que a gente gosta mais? Não é? Às vezes até um amigo, você tem mais afeição por ele do que um próprio irmão ou irmã. Não que você odeie, mas que você se afeiçoa mais por conta dessa inclinação de ideias, que nós chamamos da relação fluídica, não é? Tem pessoas que a gente nunca viu, senta assim num canto ou está numa fila, começa a conversar, cria aquele clima de amizade que parece que conhece há anos, que é justamente aí onde está essa afeição que existe desde lá. Eu não vim necessariamente na família, mas nos reencontramos como amigos, e somos grandes amigos, né? Quantas amizades nós temos que a gente, como diz no popular, bota a mão no fogo, né, pelo outro. São essas situações que a espiritualidade tem preparada. E aí, por conta disso, cada ida e vinda, a coisa vai se organizando mais ainda. E essa família vai aumentando, né? Porque eu vou reencontrando esses, vamos nos arrebanhando, e aí vai aumentando essa família. Posso vir na mesma família? Posso e devo por necessidade. Mas posso vir noutra. Eu não querer mais vir na família que eu vi agora. Mas a necessidade que há entre todos daquele grupo só vai cessar quando tudo for dissipado, quando estivermos realmente quites um com o outro, e aí sim nós vamos mudando esse patamar. Vamos vir noutra família, às vezes por necessidade deles, de você estar naquele meio para ajudá-los, né? Trazer um conhecimento, até uma ajuda mesmo financeira, né? Quantos casos nós conhecemos de crianças paupérrimas que mal tinham um calçado para ir para a escola, hoje são doutores, né? Com todo o sacrifício, é o doutor da família, né? Salvando a todos e trazendo-os para o mesmo caminhar. Então é nessa situação que a espiritualidade vai nos deixando amarrados para que possamos todos progredirmos, uns ajudando aos outros, se amando, aparando essas arestas, acabando com esse clima de insatisfação, a inimizade, né? Agora, sempre vai existir essa coisa do eu não vou com a cara de fulano, né? Vai existir sempre, porque nós somos muito grande, uma família muito grande. Nós não temos ideia do tamanho da família real que nós fazemos parte. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento, que é aquela história, eu estou aqui encarnado, mas alguém meu, muito querido, ficou lá, não pôde vir. Mas de lá ele mantém essa proximidade através do pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. E, ora, as afeições carnais, elas se extinguem com a causa que as provocou. E a pessoa, por exemplo, eu não vejo mais aquela pessoa, vai se distanciando, acabou, perde o contato, não é? Vez outra, rapaz, nunca mais eu vi fulano, perdeu o link, acabou. Não se sabe aí o motivo, a causa, mas como diz aqui, a mesma causa que nos aproximou também pode nos ter afastado, por razões que nós desconhecemos. E quantas pessoas que somente por interesse nada são realmente uma para a outra, aí a morte separa tanto na terra como no céu. Aí não tem necessidade dessa aproximação. Na questão 286 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos,
é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu da matéria. Não é? Ou seja, não vamos chegar lá sós. Sempre vai ter alguém nos esperando, ou muitos, não é? Vai depender dessa ligação. Agora, dependendo da minha situação, da minha turbulência nessa transição da desencarnação, eu vou ter que passar um tempo aí para poder entender, né, onde é que eu estou, como é que eu estou, para poder ser ajudado. Geralmente todos nós passamos por essa turbulência. Uns passam mais tempo, outros menos. Não é que seja digamos assim, um exemplo que se deve dar toda a vida, mas não podemos fugir de Chico Xavier, né? Como terá sido o desencarne de Chico? Será que Chico já saiu andando do outro lado, né? Por quem era Chico? Mas a lei é para todos, mas por dedução a gente acha que o quê? Chico desencarnou como quem tira uma roupa e vai-se embora e veste outra roupa ali na frente. Por quê? Pela condição do espírito, que a consciência que, né, o espírito de Chico Xavier tinha. Nós também estamos marchando para isso. Com esse conhecimento que nós temos da doutrina, já nos facilita, no momento dessa transição, a gente, opa, peraí, eu desencarnei, calma, vamos deixar, né, acalmar aqui a coisa para poder eu ver melhor onde é que eu estou realmente. Aí sim, porque a aflição, o desespero, esse temor, esse pavor não vai ajudar. E o que nos prende muito nesses momentos é o apego. Eu não quero deixar meus filhos, não quero deixar a mulher, não quero deixar a família, não quero deixar o emprego, não quero deixar nada. Ora, tem que ir. Chegou a hora. É ir consciente de que os que vão ficar bem. Tranquilo. A nossa preocupação com os outros impede o meu progresso. Isso não é bom. Vou ficar com saudade, mas eu vou vê-los a hora que eu quiser, eu vou estar livre. Não é? Mas na hora a gente não pensa por conta do apego. Aí, eu não quero ir agora, eu tenho muita coisa para fazer. Vamos ter outra chance. O importante é dar essa passagem bem tranquila, sem essa turbulência, porque somos nós mesmos que provocamos. Por causa desse nosso anseio, desse nosso medo, não devemos temer, devemos sim ter consciência que vamos voltar para o verdadeiro lugar onde nós moramos, que é no mundo espiritual. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana, não somos humanos passando por experiência espiritual, não é? Então, nosso verdadeiro lugar é lá. Mas aqui é tão bom, né, que a gente vai se apegando a um ao outro. O cafezinho de dona fulana é uma delícia, a pizza daquele camarada da esquina é boa, né? A turma do barzinho e o do futebol, quer dizer, isso vai nos cativando. Mas não é tudo. Nós precisamos aprender a separar essas situações. Não é o egoísmo, mas nesse momento é pensar em si. O melhor para você, porque você vai ter condições de ajudá-los, não é? Sua situação lá vai permitir que você os ajude. Como vimos aqui, aqueles que estão livres ajudam os que estão cativos. Nesse momento, estamos cativos aqui no corpo. Então, temos que ter essa ideia. No item 19 do Evangelho, desse mesmo capítulo 4, diz assim: a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem em comum com os parentes, é que ela não pertence à família. Dizendo isso, estás anunciando a verdade maior do que se pensa. É aquela história, fulano nem parece que é da família, né? É estranho, é diferente, não ocorre isso, né? Às vezes, rapaz, fulano é daquela família, mas nem parece que é família deles, ele é totalmente estranho, assim. Exatamente ocorre isso. Então, nós vemos que essa inclinação, essa aproximação nossa tem a ver. Porque, fulano é igual o pai, ó, ele gosta de cebola. Não, ninguém herda isso dos pais. Ninguém herda ruindade, nem bondade, nem inteligência, nem burrice dos pais. Não, isso aí é do espírito. O que há de semelhante entre eles que os leva a tão próximo é a afinidade espiritual. Meu espírito também gosta de cebola, porque eu já estive aqui encarnado, né? Aí eu venho naquela família, e aí, claro que alguns genes vão ser repassados pelos pais para o corpo físico, e aí vão se assemelhar muito, né? A forma de falar, a cor dos olhos, a altura. Mas, rapaz, é igual ao pai, né? É igualzinho à mãe. Então, é nesse sentido, mas o espírito é outro totalmente, são individualidades. Eu estou pai de meus filhos e filho de meus pais.
posso vir na próxima como filho deles ou neto, não é? Não inverte-se os papéis? Então temos que ter essa consciência. Então, nossos parentes, de uma forma geral, somos todos nós. Porque, se somos irmãos, essa separação é apenas uma coisa social. É um momento aqui. Mas, em termos de espíritos, somos todos uma família só, não é? Nós somos criaturas de Deus. Existe essa necessidade, por razões óbvias, né? Para que consertemos algumas falhas morais, intelectuais, espirituais nossas, e é nesse meio, nesse momento, onde ela se realiza, vendo os outros, fazendo pelos outros, recebendo dos outros, e aí eu vou me moldando e, ao mesmo tempo, reeducando, reaprendendo e me socializando cada vez mais. Por que pessoas são tão queridas por tanta gente, né? É um amor de graça, como a gente diz. Rapaz, eu gosto de fulano, não sei porquê, eu admiro, não é? Um cantor, um artista. A gente se afeiçoa àquela pessoa, porque ela tem algum trejeito, alguma coisa nela que nos aproxima, assemelha-se às nossas ideias, né? E a gente vai criando essa ligação amorosa, mesmo sem nem ser da família. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Aquilo que eu disse. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e essa antipatia desaparece. Eu não suportava fulano, mas depois eu fui vendo que era uma pessoa tão legal, tão bacana, né? Veja que foi quebrando essa barreira. É isso que precisamos fazer. Costumeiramente, o defeito sempre está no outro, não é? É mais fácil jogar a culpa para o outro. Mas será que não está em mim? A falta de tentar se aproximar, de tentar cativar essa amizade, mesmo que eu não vá com a cara. Aquela pessoa tem inteligência, tem respeito, tem moral, mas eu antipatizo por alguma razão. Então eu tenho que quebrar isto. Eu não posso voltar para o plano espiritual com essa antipatia, porque ele vai ter que voltar novamente e nós vamos nos encontrar por essa necessidade. Então é melhor acabar logo aqui agora, né? Porque já volta de mão dada, sem nenhuma inimizade. Isso vai servir para toda a eternidade, porque nessas idas e vindas, a cada ida e vinda, a gente vai deixando aqui um bocado de porcaria, mazelas, um bocado de coisas que não voltam mais com a gente, graças a Deus. E aí a tendência é sempre melhorar, se você voltar numa condição melhor, porque a lei divina não falha. Se ela prometeu isso, está sendo cumprido e não é de hoje. Agora, eu cometo meus delírios, minhas bobagens, né? Minha arrogância, meu orgulho, lá não funciona. Lá seria a César o que é de César, né? Se é tua cara esse orgulho, essa vaidade, tu vai ficar com ela. É tua. Enquanto você não der cabo disso, enquanto você não entender e melhorar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. É isso que acabamos de ouvir. Eu tenho que fazer a minha parte. Esperar que os outros façam não vai resolver. Que Deus resolva, não. Deus ajuda, mas não vai fazer o que eu tenho que fazer. Não é? Então, se eu tenho alguma aresta com alguém, ou alguma antipatia, eu tenho que quebrar isso. Agora, se ele não quiser, aí o problema passa a ser dele, não seu mais. É a história do perdão. Mas se eu pedir perdão e ele não me perdoar, você pediu, então a partir de então, a carga é dele. Você fez a sua parte. Temos que ter esse pé no chão. Não é aí orgulho nem vaidade, não. É a sinceridade e a lógica da coisa. Porque o plano espiritual trabalha nesse sentido, nos mostrando que a simplicidade e a humildade de coração é quem nos eleva. Não é covardia, porque às vezes as pessoas, não, eu não sou covarde para estar pedindo perdão. Acham que é covardia, não sabem que é o ato mais digno que se possa ter. É o pedir perdão. Me desculpe, eu errei. É lindo. Isso choca até o outro, né? Porque ele fica, não esperava de você isso, e você chega lá, olha, me perdoe, eu errei, e faça o que você quiser de mim, eu estou aqui lhe pedindo perdão. Eu acho que, né, impacta a pessoa lá do outro lado. No item 23 desse mesmo capítulo, nos mostra que a vida não acaba com a morte, que é bobagem quem assim pensa.
E ele diz lá, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Então, de acordo com as duas primeiras, o laço de família não são rompidos pela morte. Não há nenhuma esperança que se reencontrem. E com a terceira não há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, e isso pode ser, o meio pode ser no inferno e pode ser no paraíso. Se nós estivermos na mesma condição, a gente vai junto para o mesmo canto. Aí eu vou me encontrar com ele realmente. Não é? E na questão 204 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às suas existências anteriores. Disso decorrem, frequentemente, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Não é? Então, se não fosse minhas vindas anteriores, eu não estaria na família que eu estou, porque tudo começou lá atrás, lá do pezinho do início. Fomos nos aglomerando e fomos formando esses núcleos familiares. E hoje somos uma grande família, mas com a necessidade de ainda estar naquele grupo. Posso mudar de grupo, vai depender da minha condição, da minha elevação, do meu progresso. Por necessidade, eu posso atuar em outra família. Não tem problema. Não há consanguinidade entre os espíritos, né? Óbvio. Então, eu preciso entender que o meu progresso só depende de mim e eu preciso fazê-lo. Não há como deixar para que outro faça ou que venha a minha... Não. Somos nós quem temos que pôr pé na estrada, buscar com todo afinco esse progresso. Agora, sem atropelar, claro, sem quebrar essa cadeia, esse link com as pessoas por um orgulho ou uma validade. Eu quero ser o maior, o melhor. Não, não é isso. A humildade, a simplicidade, mas sempre caminhando. Se ficar parado no meio do caminho, também não vai funcionar, né? A fila anda, como dizem, né? No livro Coragem, no item 23, diz assim: quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada a luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na nossa vida íntima. Então, é um parente difícil, é uma pessoa que está precisando urgentemente que se faça alguma coisa por ela, mas aí eu faço como aqueles, né, da história do bom samaritano. Eu passo, olho, não me interessa. Aí é preciso que alguém de fora, como o bom samaritano, venha para fazer, o que é um erro, porque é nossa missão. É nossa obrigação, é o nosso dever. É para isto que estamos lá. Como vimos aqui, as divergências vão existir para que nós cresçamos juntos. Porque se só um crescer, o outro vai voltar e vai complicar. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu sair da situação em que ele se encontra. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, não é? Ela é necessária para todos os sentidos da nossa vida. Na questão 289 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou os perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos,
quando os que amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão marchando ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles, o que é uma punição. Então, a doutrina é maravilhosa por isso, porque ela explica, não tem problema. Nós aqui complicamos, nós aqui aumentamos o obstáculo, a dificuldade. Então é preciso ter essa consciência, não precisa fazer tanto esforço, não precisa também fazer com a intenção que os outros vejam. Não, é fazer. Faça aquilo que, como diz, seu coração pede, né? Aquilo que você está realmente voltado. Vem aquela ideia, aquela sugestão para você fazer, e você faz, se sentiu bem e acabou. Não tem problema, não precisa soltar fogos, não é? Nem aplausos. E por isso, lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, lá na página 531, no item 156, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é o pior dos infiéis. Está lá em Paulo, em Cartas a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado e reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a resolver nossas dívidas para com a humanidade. Então vejam que não só é no meu familiar onde eu preciso aparar certas arestas, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na rua que eu moro. Eu tenho que estar aberto a todos esses canais para que não ocorra nenhum fato dessa natureza, de eu me indispor com alguém e, por isso, criar aquela inimizade. Posso não gostar, mas também posso não magoar, não ferir aquela pessoa. É uma escolha. Eu posso não me aproximar, mas também não vou estar, como a gente vê, para as pessoas insultam, as pessoas desejam o mal ao outro, fazem tudo para atrapalhar a vida, não é? Eu me lembro que, quando eu era criança, eu morava na região próxima à feira central da nossa cidade, e eu ouvia muito, quando dava uma esmola a alguém, ela dizer: Deus lhe abençoe, lhe proteja e livre do mal vizinho. Aí eu dizia: eu cheguei a livrar do mal vizinho? Eu não entendia, era criança. Hoje eu sei o que é um mal vizinho. Quem tem um mau vizinho sabe do que eu estou falando. Tudo é motivo de briga. Ele cria tudo para estar mexendo com você, e tudo que você fizer, mesmo de bom, ele não reconhece e joga tudo de volta para você. E aí sua vida vira um inferno. Imagina, você tem um vizinho que nada lhe agrada e você, por mais que faça, ele não reconhece nem aceita. Deve ser horrível mesmo, né? Então, até nisso nós temos que ter essa luz aí do bom samaritano. Porque eles estão enfermos, eles estão caídos e precisam se reerguer, e nós talvez sejamos as únicas pessoas do caminho que possamos ajudá-los. E fazer o outro que gostaria que o outro me fizesse, né? Um princípio que nós devíamos tomar para sempre. Então, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Quer dizer, você vai ter que passar. Se anular essa desavença com alguém da família, você vai ter que superar. Porque, como eu disse, vai voltar na mesma condição junto com aquela pessoa. E aí pode ser marido e mulher, se não eram, né? Imagina. Irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, ou até gêmeos, porque vai ter que se solucionar isso aí. E só depende de nós. Por isso que a maravilha, Deus, na sua misericórdia infinita, faz com que tenhamos essas oportunidades. E muitas delas nós desperdiçamos por orgulho, por cupidez, por vaidade tola, não é? Por não admitir que o erro está em mim. Não, tudo é no outro, é mais fácil, né? Apontar com o dedo é muito mais fácil. Então, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, claro. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. Às vezes a gente tem que fazer um pequeno sacrifício pela família, pelos familiares, um esforço, não é? A nossa dedicação, nosso respeito, nosso amor, tudo vai levando a que a coisa desague num mar de rosas. Por quê? Quanto mais interferência houver,
mais desavenças vão ocorrer, mais barulho. E aí lembrar do detalhe que nós estaremos atraindo também aqueles espíritos que gostam dessas coisas, né? Que vão, jogar lenha na fogueira. Vão aumentar ainda mais esses queixumes, essas querelas, porque estamos vibrando nessa condição e atraindo naturalmente eles. Eles vão passando na rua e aproveita o embalo, já entrou, já aumenta a confusão. O desentendimento vira uma torre de Babel, né? Ninguém se entende. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a nossa fé. Eu acredito, mas não o pratico. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemos-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência e a compreensão, tolerância e a bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, essas pequenas provas que vão nos dar fortaleza para um futuro melhor, para uma condição melhor, e surgindo uma confusão maior, eu também ter como resolver, porque eu já estou hábil, já domei meus maus costumes, já controlei minha ansiedade, minha intolerância, aprimorei minha bondade, e isso vai facilitando cada vez mais. Na questão 488 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: nossos parentes e nossos amigos que nos precederam noutra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente vos protege como espíritos de acordo com o seu poder. Não é? Então, quando eu desencarno, dependendo da minha condição, eu vou voltar a visitar meu lar e ajudar, a proteger, a orientar de uma forma que, claro, nós não podemos interferir, mas suscitar ideias, vibrar no ambiente para ajudar, tudo isso nós podemos. E fazem conosco. Por quê? Porque nos querem bem. Criou esse laço aqui e lá foi mais apertado ainda, e os espíritos se comprazem em fazer o bem. Nós vamos aprender isso. Já estamos no caminho, né? Porque hoje em dia, quando eu vejo na televisão, eu até agradeço a Deus, porque qualquer motivo, por exemplo, esses terremotos, essas tsunamis, no outro dia é enorme a quantidade de doações, de medicamentos, de pessoas para ajudar. É incrível. Isso é maravilhoso. Tempos atrás não era assim. Mas hoje, mal acontece o sinistro, a gente já vê uma multidão de pessoas se mobilizando, não é? Para se ajudarem. E não importa a nacionalidade. Isso é maravilhoso. Isso mostra que a humanidade está melhorando. E agora, com esse processo de regeneração, que está aí às portas, né? Vai ser maravilhoso, porque a nossa conscientização vai ser maior ainda. E quanto mais nos conscientizarmos disso, mais rápido será o progresso da humanidade. Só depende de nós, né? No livro Sinal Verde, André Luiz diz: bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. Converse identificando a harmonia. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar a vida. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. É lá onde eu me exercito para praticá-la lá fora. Se eu não consigo fazer dentro de casa, lá fora é pouco provável. Ah, mas eu me dou melhor com o povo da rua. Já ouvi muito isso. Me dou melhor com as pessoas lá fora do que os de casa. Tem que ser o inverso. É de casa que você leva. Minha avó dizia, costume de casa vai à praça, né? Se eu maltrato os de casa, como é que eu vou tratar bem os da rua? Não é um ambiente propício para que eu gere um amor que eu possa dar ali. Eu vou gerar ódio, vou sair com raiva, né? Então, vejam que é no lar onde eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, que nós precisamos para nos readaptarmos àquele ambiente e nos melhorarmos cada vez mais. Se algum ficar no caminho, paciência, ele vai ter a vez dele. O importante é que nós saiamos dessa condição, nos melhorando para que possamos também ajudá-los, e vice-versa. Respeitar, como diz aqui, o gosto, a vocação de cada um. Não respeito o meu, então respeito o dele.
O que é que custa, né? Um gosta de um acordo, gosta de outro, um gosta de uma música, não é? Isso daí é comumente. Desliga esse rádio que eu não tolero essa música. Mas o outro, por sua vez, também não bota num volume audível, né? Quer que o povo lá daquela esquina ali escutem. E não é assim. Então, tudo isso vai gerando, vai criando motivo e vai ampliando aí o campo de vibração, chegando aos extremos, né? Como nós já vimos, pessoas se matam da mesma família por tolice, por besteira. A parentela é um campo de aproximação, jamais um cativeiro. Aceita os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Isso é fantástico. Você está na família que você escolheu, não adianta reclamar. Foi aquela família que você pediu, os pais que você escolheu, os irmãos, os amigos, tudo foi escolha nossa. E agora eu reclamar? Pelo contrário, eu tenho que melhorar isso aí, ampliar esse campo, aproveitar esse exercício diário para que eu possa progredir cada vez mais. Porque uma vez lá no plano espiritual, eu vou continuar esse trabalho para poder voltar, e voltar com mais combustível, com mais robustez de amor, de tudo, de solidariedade, porque nós, os seres humanos, somos pior do que certos animais irracionais, né? Falta um respeito, falta uma caridade, um amor com o outro, que é uma coisa... Nós somos inteligentes, inteligentes dessa maneira, por qualquer tolice, é motivo de tirar a vida, não é? Nem os animais têm as suas brigas, mas aí a pouco estão pastando juntos. Nós, criaturas que pensam, que cometemos cada barbaridade que a gente só acredita porque está vendo, né? Na questão 205 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os retomarás a existência anteriores. Ela os amplia, em vez de destruí-los, baseando o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Não é? Eu, às vezes, estou maltratando alguém ali, e aquela pessoa, em outro momento, foi da minha família. Foi um irmão, até um pai. Como eu disse, a gente passa de um grupo para o outro. Por isso que eu não preciso estar aí soltando os cachorros, porque lá pode estar exatamente um que foi parente meu, bem próximo no outro momento aí, que por necessidade afastou-se. Mas aí eu saio daqui para agredir lá. Então, esse cuidado vale para com todos. Por quê? Somos todos irmãos. Somos todos parentes, de uma forma ou de outra, né? Consequentemente, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Não tem que ter meu sangue para que eu ame mais do que o outro. Não necessariamente. Então, essa consciência nos dá a liberdade de vivermos, irmos e virmos quantas vezes forem necessárias, porque vamos estar sempre aptos a qualquer ambiente, a qualquer situação, por conta do aprendizado. E esse aprendizado tem essas custas, né? Tem essas indiferenças, tem essas desarmonias, tem as mágoas, os ressentimentos, mas é tudo aprendizado. Não é castigo. É uma forma de apararmos em nós mesmos essas pontinhas que ainda espetam os outros, né? Então, que o nosso amor seja declarado para todos, indistintamente, que sejamos o bom samaritano em todos os momentos da nossa vida. Praticar esse amor, esse respeito para com todos. Se alguém não viu ou deixou de ver, não tem problema. Não é para que vejam mesmo, né? É para fazer por fazer, por se amar também. Porque quando eu faço ao outro, é a mim que eu estou fazendo. Então, que nós possamos refletir sobre esse parentesco, né? E possamos todos viver mais harmoniosos em nossos ambientes, com essa compreensão, com essa visão do todo que a doutrina nos chama a atenção. Então, agradecer a Jesus por esses momentos e pedir a Ele que nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos.
Estou pedindo aqui ao nosso mestre para fazer um comentáriozinho. Comentáriozinho que é pequeno, não é porque é pouco importante, não, a palestra do nosso amigo. Porque tem uma coisa muito interessante que ele falou aí, sobre, eu queria chamar a atenção, ele falou no mundo espiritual, a irmandade que existe entre as pessoas, a união existe entre as pessoas, considerando principalmente o mundo espiritual. Queria chamar a atenção de vocês para chamar a atenção para o mundo plenamente físico, para o materialista mesmo. Quando você diz, fulano não é da minha família, eu brigo com ele porque ele está se interferindo aqui, não é da minha família. Aí a gente pode olhar na matemática, é o seguinte, para você nascer, foi necessário 2 pessoas, foram necessárias 2 pessoas. Para essas 2 pessoas nascerem, foram necessárias 4 pessoas. Vamos dizer que cada pessoa que nasceu, os pais tinham 20 anos, em média. Então, são 20 anos de intervalo em cada nascimento. Então, para nós temos 4 avós. Os pais de nossos avós vão ser 8. Os pais dos nossos avós, a cada 20 anos, você tem 16, 32, 64. Imagine 500 anos, quantas pessoas tiveram que nascer para namorar e ter um filho. A quantidade é enorme, chega a mais de 2.000 pessoas. Se uma delas não tivesse namorado com a outra, você não teria nascido. E essas pessoas geralmente não tiveram um filho, tiveram mais de um, que são seus parentes físicos, como ele disse, consanguíneo. E muitas vezes, geralmente não, muitas vezes o casal, por um motivo ou por outro, casa de novo. Então, a mulher morre, o marido casa, tem mais tantos filhos. Imagine quantos irmãos você tem em 500 anos, na época do Brasil. Façam essas continhas, dando um intervalo de 20 anos, para vocês verem, há 500 anos, quando o Brasil foi descoberto, quantas pessoas existiram para que você nascesse hoje, você existisse hoje aqui. É uma quantidade enorme. Se um deles tivesse falhado, não tivesse nascido, nem tivesse namorado com o outro, você não teria nascido. Isso é no mundo físico. Agora, imagine quantas vezes, a Gemira acentuou, muito bem, você nasceu dentro da mesma família. Ou foi nascer numa família diferente completamente para ter outras experiências. E hoje você diz, não, ele não é dos caminhos, é gente de lá, não é do meu sangue. Até um dia desse, a lei não obrigava a pessoa a ter o nome completo quando fosse registrar. Hoje é obrigado. A mulher hoje não pode trocar o nome quando casa. Ela acrescenta o do marido. Até um dia desse não era. Ela podia mudar de nome completamente. Podia ser Silva Albuquerque, qualquer coisa, e mudar para outro, Correia, anúncio, qualquer coisa. Então, quando você está, é esse ponto que eu quero chamar a atenção, como disse a Gemiro, você está menosprezando uma pessoa, ele pode ser seu parente sanguíneo muito próximo. Isso só do ponto de vista físico, material. Não, mas os pais dele... Muitas vezes eu conheço uma família Albuquerque e Albuquerque, os filhos. Todos os 2 eram da família Albuquerque, não se conheciam. Não, porque essa família Albuquerque não é a mesma minha. Se você for atrás, você vai ver que era. Só que se separou, ninguém sabe se conhece mais. Então, o caso é Albuquerque e Albuquerque. Quantos tem assim? E hoje é obrigado a ter o nome completo. O filho tem o nome da mãe e do pai, e a mulher, quando casa, não pode mudar o nome, tem que ser o nome completo. Então, vai ficar mais fácil para, no futuro, você não vir odiar uma pessoa que é de outra família. Agora, você tem uma linhagem maior. Agora, imagine isso há 2.000 anos, estou falando aqui, isso há 2.000 anos, há 4.000 anos, quando a população da humanidade começou a crescer. Será que teve alguém que não foi irmão da gente? Essa é a minha pergunta. Será que não teve alguém que foi meu pai, minha mãe?
No plano físico, não é no plano espiritual, não. Se você misturar isso é fácil fazer. Pergunte a qualquer matemático, já tem as formulazinhas. Eu digo, você no dia que está muito preocupado, fazer assim, 20 anos, 2, 20 anos, mais 20 anos, 40 anos, 4, mais 20 anos, 60 anos, 8. Aí você acha que no dia que está muito preocupado com alguma coisa que não pode resolver, você vai se divertir fazendo isso. Porque perguntando a qualquer matemático, ele tem as fórmulas que calculam exatamente. Agora, misturando com o mundo espiritual, meu amigo, tem alguém que não tenha sido pai da gente mesmo? É como aquela história, o cara termina sendo pai e avô dele mesmo. Tem uma história, né? Que o cara termina na enrolada dos nascimentos, dos parentescos, que o cara se mata porque ele endoidece, porque ele não consegue entender que ele é avô e pai dele mesmo. No mundo físico, dessa vez. Então, quando a gente está odiando alguém, minha gente, que é de outra família, que eu já vi quando cheguei aqui em Campinas, tinha 2 famílias que eram assim, e eu vi o caba, a vida que esse caba levava não era brincadeira. Então, eu recomendo que vocês prestem bem atenção, revejam essa palestra de Argimiro. Toda vez que tiverem raiva do vizinho, será que esse caba já não foi meu pai e está querendo me ensinar alguma coisa? Ou foi minha mãe, ou minha avó. Isso há 1000 anos passados. Mas continua sendo, porque no mundo espiritual o tempo é diferente. Então, agradeço pela interferência, achei muito boa essa palestra dele. E dê uma estudadinha em casa para vocês darem uma olhada. Pense nisso. Quando for odiar alguém, o motorista do ônibus, for descer do ônibus, acaba acelerar um pouco, você tem raiva, ou isso, aquilo, outro. Aí você acaba de, será que ele não era meu pai? Obrigado. Agradecemos ao irmão Argimiro, como sempre, sua palavra brilhante, a observação do irmão doutor Caminha, agradecendo aos irmãos que nos acompanham até esse instante pela TV Chico Xavier. Vamos pedir ao nosso Pai Supremo. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.